Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado aqui no Quintal do Vale. Meu nome não é Johnny, mas esse é o JohnnyCast, o podcast do Quintal. E a gente está preparando com muito carinho, você já deve ter acompanhado aí outros episódios, a gente está preparando aí uma série de episódios sobre o legado da rebelião de Manuel Congo e Mariana Crioula. No século XIX, uma das rebeliões mais importantes dos escravizados aqui do estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é uma liderança do movimento negro na cidade, uma liderança da cultura afrodescendente em Vassouras, e ela vai conversar comigo sobre exatamente como é que é o legado deixado por Manuel Congo e Mariana Crioula na vida dela. A gente vai conversar aqui com Cláudia Mamed, ela que é do grupo de Jongo e Caxambu Renascer de Vassouras, criado pelo meu amigo Cacalo, irmão mais velho de Isso. Cláudia. Cláudia, seja muito bem-vinda. Aqui é o JohnnyCast. É um prazer enorme Prazer. conversar com você. A gente falava aqui fora do ar Hum, é, que a própria, hum. o próprio resgate do jongo se confunde com o resgate também da imagem do Manuel Congo. Eu vou cometer uma inconfidência, vou falar aqui baixinho para o pessoal que está acompanhando. Nós somos mais ou menos da mesma geração, então a gente é de uma geração de homens e mulheres do Vale do Paraíba Fluminense Uhum. que começaram a entender o mundo ali pelo final dos anos 70, início dos anos 80. Isso. E naquela época, não se falava de Manuel Congo e Mariana Não, Crioula, né? não se falava. Na verdade, nem na escola, naquela época não se falava, né? Mas também na escola a gente também não teve nenhum conhecimento que dentro da cidade de Vassouras teve um Manuel Congo comparado a um Zumbi dos Palmares dentro da cidade de Vassouras, né? E o resgate do jongo, na verdade, quando resgatamos jongo, foi mais a cultura que estava na família, que na família também nunca se ouviu falar de Mariana Crioula e o Manuel Congo. Porque assim como meus pais não tomaram conhecimento, não foi passado para eles na escola, que não era uma coisa passada, a gente não tinha essa representatividade que a gente tem hoje, né? Então a gente não tomou conhecimento dessas lideranças que lutaram pela libertação do negro, lutaram pela nossa cultura, para a gente estar aqui hoje, inclusive, é, fazendo uma roda de jongo, como a gente faz, né? A gente tem essa liberdade de estar contando a nossa história, porque eu costumo passar para as pessoas que o jongo, na verdade, ele conta a história do negro, né? E até mesmo nas cantigas do jongo, a gente não vê falar de Mariana Crioula e nem de Manuel Congo nas cantigas. Então, praticamente, foram meio que Esquecidos. esquecidos, apagados da história. Tá? Houve esse resgate agora, né? Agora todo mundo sabe, com essa lei aí 10.639, que se torna obrigatória a história da África na escola, né? Então, essa geração está tomando conhecimento, né? Porque E até ainda bem. ainda bem, porque na nossa época, praticamente, o que a gente ouvia muito dizer era que para a gente era descendente de escravos, né? Porque nas datas comemorativas, o que mais a gente via nas cartilhas, né? É o negro no tronco, não tinha história, tá? Quer dizer, tinha história, mas não era contada. Por isso aquela diferença importante do termo escravo para o termo escravizado, né? Porque o escravo Isso. passa a ideia de que a pessoa já nasceu Já para ser nasceu, escravo, né? nasceu É, escravo, fazer o quê? É nasceu para ser escravo. escravo, Mas não, descendente de né? escravo. Não é isso, é É, escravizado. Foi é, escravizado por alguém, né? No isso. caso, os colonizadores aqui da América, Uhum. principalmente os portugueses e os espanhóis. Vamos falar aqui. Tá bom aí o microfone? Tá perto? Tá saindo bem a voz da Cláudia? Como é que tá? Pode chegar um pouco mais, né? Chegar um pouco mais o microfone para perto, Cláudia, para a gente ter aí Uhum. né? Cláudia, Hum. a gente falou, tocou aqui no Cacalo, vou até Uhum. começar a conversa falando sobre ele. O Sim, Cacalo teve uma importância muito grande na sua formação como militante do movimento negro, muito. muito importante para a cidade no resgate do jongo, No né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Cacalo em para as pessoas rememorarem quem conheceu, quem quem teve o prazer conheceu. de conhecer o Hum, Cacalo, e para quem não conheceu, ter ideia da importância hum, dele aqui em Vassouras. isso. Então, o Cacalo, ele praticamente, ele não só resgatou o jongo na família, né? Ele colocou
ele veio na geração puxando do meu pai, mas ele exalava a cultura. Então, ele envolveu a gente nesse campo cultural, né? Já tinha o meu pai, né? Meu pai foi um dos primeiros carnavalescos dentro da cidade de O Vassouras, famoso Zé Bolero. Zé Bolero, né? E o Cacalo, desde criança, essa rede. Jongueiro e sambista. Isso, o Cacalo era muito envolvente, muito envolvente. Ele mostrava toda a parte cultural, ambiental, se tudo que a gente aprendeu hoje, né? De fruta, de caminhar no mato, de saber, de pescar, tudo foi Cacalo. Ele vivia envolvido nisso. Se hoje em dia eu sei bater caninha verde, Cacalo. Tá? Hoje em dia eu posso muito bem, claro que eu não faço agora, né? Mas até aprender a fazer pipa, Cacalo, né? Então ele era aquele tipo assim, era o nosso griot. Cacalo foi o nosso griot, Quando a né? gente nem usava o termo ainda, É né? isso, Por aqui, a gente nem usava, mas ele isso. já era. Ele já E era ele era o griot. Cacalo da pipa, era o Cacalo técnico do 15 de novembro, era o Cacalo Isso. apaixonado pelo Clube de Regatas do Flamengo, Aham. era também o Cacalo que fechava a pista de dança do Fluminense Futebol Clube de Vassouras, dançando as famosas discotecas do Exatamente. final dos anos 70 início dos anos 80. E- Enfim, esse Cacalo extremamente É. sedutor e Muito extremamente sedutor, importante para importante, a cultura negra em Vassouras, para esse resgate. extremamente. Ele abraçava todo mundo e nas falas dele, ele sempre ele via as coisas de forma diferente, mais suave, tá? A vida para ele era uma festa, né? E é assim que tem que ser. E isso engrandeceu muito a gente, envolveu a gente nesse campo Há cultural, quantos anos que nós tá? perdemos o Cacalo? A Cacalo faleceu em 2015, né? Nesse mesmo ano, perdemos o Zé Bolero e a Dona Rosa, minha mãe, né? Os três faleceram no mesmo ano, né? Então, nós estamos em 2024, agora está com 9 anos. Vai Vamos fazer pra- 9 anos. Cacalo faz 9 anos, por incrível que pareça, ele foi enterrado no Dia Nacional da Cultura, né? Ele foi enterrado nesse dia. Ele morreu de véspera. E o meu pai também, de véspera, morreu no dia 30 de abril e foi enterrado no dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? E, e é isso, essa lembrança O Zé dele é Bolero, eterna. ele fundou uma escola de samba, né? Ele fundou uma escola Como de é que era o nome da escola de samba? samba, Para a gente, pelo menos, é, as pessoas não é, vão ter acesso a nada escrito sobre a escola, mas para pois as é. pessoas saberem, como é que era o nome da Unidos do escola? Melo Afonso, Unidos do Melo Afonso, e os vermelho e branco. E muita gente falava a É. escola do Zé Bolero. É a escola do Zé Bolero. Ele não só fundou a escola do Zé Bolero, não sei se alguém tem na lembrança, né? Não Vai Quem Quer. Vai Quem Quer era o bloco de rua mais famoso aqui da cidade de Vassouras, né? Era um bloco que todos desciam com talco na mão, de longe a gente via aquela fumaça. Então, foi meu pai também que fundou o Vai Quem Quer. Não só tinha a escola de samba, como também tinha o Vai Quem Quer. Era um bloco muito esperado, né? Quando pontava lá em cima, que geralmente era aqui na Caetano, né? Caetano Forquim, que era o desfile. Ela apontava lá em cima, a rua já estava lotada, todo mundo esperando Vai Quem Quer. Os bons tempos Era do os Carnaval de bons Vassouras. tempos do Carnaval de Vassoura. E a escola de samba, né? Que praticamente dentro da família, meu pai ali estipulando tudo, e o Cacalo ali, né? Como sempre, né? O mestre da bateria, né? Botava a bateria, melhor bateria da cidade de Vassouras, tá? E quem era ali o mestre que estava ali, só Mestre Cacalo. Cacalo, junto com meu tio, falecido Chachado também, né? Então, é, eram tempos, né, que a gente tenta levar com a mesma força, né, com a mesma garra, mas é como se ele É tivesse, difícil, ele né? foi destinado, tem um diferencial, né? É que ele sempre pediu, até mesmo antes dele morrer. Na semana a gente tinha a gravação do CD do Jongo. Estava marcado junto com o IFAM. A gente ia para o Rio e ia gravar o CD do Jongo, né? Aí eu tive uma conversa com ele naquela semana e ele falou para mim, foi praticamente, ele estava se despedindo, né? Ele falou assim, ó, minha irmã, não falta não, tá? Não falta não, pega com garra, tá? Isso aí é nossa, a nossa história tá no jongo, tá? Não falta, tá? Fica firme, fica firme.
para mim, aquilo foi uma despedida. E assim eu agarrei, né? Não está sendo fácil, não foi fácil, não está sendo fácil, porque você liderar um grupo de jongo não é fácil, porque a gente envolve muitas pessoas, né? E Manter perdeu a o cultura carisma do é, Cacalo, né? exatamente, né? Levar adiante como ele levava, a gente faz na Tem hora medida que do você possível. para e pensa, o que será que o Cacalo faria nesse momento? Você, às vezes, Ele estava você muito pensa isso? penso, tá? Você diz nesse momento, hoje em dia, né? Não, é assim, imagina, Atualmente, qualquer momento qualquer pinta uma momento, dificuldade, você deve é. parar e falar assim, Assim, como é que o Cacalo resolveria esse problema, né? penso, o tempo todo, é o tempo O todo, a tempo todo, né? articulação, né? É, às vezes eu lembro, até mesmo na roda de jongo, né? Às vezes me foge algumas cantigas que eu tento lembrar, aí eu busco na mente, Quase que que pede para ele, vem, né? Fala, aí aquilo canta para mim, meu irmão, vem, canta pra mim, ele vem, aquele jeitão dele, vamos lá, parece que eu tô vendo. vamos lá, gente, vamos lá, aqui Cláudia, E, vamos, e aí, essas para coisas. falar de Manuel Congo e Mariana Crioula, É, foi Cacalo também que a gente apresentou essa foi história? A Cacau que gente apresentou a conversava aqui antes história. que o Cacalo foi um dos que É. lutou para que a cidade tivesse uma Isso, lembrança, uma lembrança né? E aí de. foi criado o memorial ali em 1996. Isso, Fez parte desse movimento que ele fez culminou parte do com a criação movimento. do memorial. Como é que foi Sim. isso? Conta pra gente. Então, ele tomou conhecimento, porque até então ele também não tinha esse conhecimento do Manuel Congo. Foi através do IFAM, né? Porque entramos para um grupo de articulação de cultura, né, cultural, e ele ouviu a história, ficou sabendo que aqui em Vassouras tinha tido um líder comparado a Zumbi dos Palmares, né? Que fez uma grande fuga em Vassouras e que foi decapitado ali na Pedreira, no bairro Pedreira. E assim ele buscou, né? E foi buscar fundamentos, fez as pesquisas toda e já entrou com o pedido que tem que ter uma referência, né? E dentro do movimento mesmo, na época também a gente tinha a Lídia da Fátima, que a gente trabalhava muito junto, né? Estava sempre fazendo alguns trabalhos junto e vai buscar aqui, buscar ali, buscar ali, buscar aqui, que inclusive na época nessa busca cultural, nessa articulação cultural, chegou ao nosso conhecimento que aqui em Vassouras havia tinha jongo, que acontecia uma grande roda de jongo na Igreja do Rosário, né? A gente tá gravando pertinho, né? A gente tá no alto do Isso, Rio Bonito, pertinho pertinho, daqui. né? Uma roda de jongo, que ficou sabendo que tinha uma roda de jongo, para Cacalo procurar ver, não sei o que, e assim ele saiu em campo para fazer a pesquisa, e busca daqui, e busca dali, e mandam até que mandaram ele procurar pelo falecido seu ID, tá? Que era um zelador de santo, lá do bairro Matadouro. E assim ele foi atrás do seu ID. Aí chegamos lá, seu ID virou para ele e falou assim: ele foi lá, eu queria saber, se você me falaram que você sabe do tempo que tinha uma roda de João, acontecia na Igreja Nossa Senhora do Rosário, queria saber dessa história. Aí seu ID virou para ele e falou assim: mas você está procurando uma coisa que está dentro da sua casa? Né? Ele falou: como assim? Aí ele falou assim, virou para ele e falou assim: o seu avô foi um grande jongueiro, não dava para ninguém, não. Quem fazia a roda de jonga era ele, né? E assim a gente foi buscando, buscando. Ele foi conversar com o papai. Aí papai virou para ele e falou que por causa da discriminação, tudo mais, então ele Deixou quieto. deixou quieto, não quis seguir em frente com o negócio de jongo, não. Foi pro lado da escola de samba mesmo, O que era né? mais aceita pelo Mas restante da sociedade. aceita pela restante da sociedade, né? E você falou, Cláudia, é interessante porque também naquela época as crianças não participavam do jongo, né? Não, Então, não. hoje é diferente, eu imagino que lá É, vocês têm. Hoje há um consenso, é. né, que naquela época, na época da escravidão e no início do século, no século XX, enfim, Aham. não se colocava criança no jongo. E hoje há um consenso de que é importante colocar as crianças no jongo porque as nossas Até para gerações vão passar, salvaguardar, né? E a gente precisa que isso. essa meninada conheça os Aprenda fundamentos do jongo, né? isso para não deixar morrer a cultura, né? Mas é assim, até para ser sincero, eu não entendo a não participação das crianças naquela época. Eu entendo e não entendo,
né? É porque do jongo naquela época, eu estou falando da época da escravidão, Sim. tá? Onde se acontecia uma roda de jongo, né? Que na verdade ali não era só a roda de jongo. Não era a música pela música, né? Era Não a vida, era a era a resistência. vida, é ali que eles estavam mandando as mensagens, tá? Marcando fuga, tá? E por Por muitas isso criança não não participava, né? participava. Aquilo era uma reunião de adulto. Então não tinha que ter criança, tá? E por muitas vezes ali também naquela roda de jongo se cultuava a religião, sem que o senhorzinho tomasse conhecimento. Estava ali numa roda de jongo, estava se cultuando uma religião que era proibida, né? Então, era por isso que não tinha participação das crianças, né? Que eles falam que era um jongo de goromenta, um jongo pesado. Pesado entre aspas. Assim, ao meu ver, né? No meu ver, era um jongo que precisava de ser protegido, né? Era um jongo pesado assim para a criança, porque não tinha necessidade da criança tomar conhecimento do que ia acontecer ali, Sim. tá? Da responsabilidade, era muita responsabilidade, né? Hoje em dia a gente tem o jongo de visaria, que é mais brincadeira, né? Não tem necessidade, até porque não teria como a gente estar fazendo do jongo hoje em dia um jongo de goromenta, né? Os É, problemas existem, mas são muito diferentes do que bem naquela época. diferente. São problemas que a gente pode resolver sem ter que estar se escondendo. Na época tinha que ser tudo assim mesmo, na moita, escondido, né? A conversa toda tinha que ser escondido. Imagine você chegar perto de uma pessoa para conversar, para marcar uma fuga, ou para conversar alguma coisa. Ali já ia para o tronco e tudo mais, qualquer tititi estava indo para o tronco. Funcionava assim. Na época do meu avô, aí já era festa, mas mesmo assim não podia acontecer em qualquer lugar, tá? Todo mundo sabe que essa igreja aqui, a igreja do Rosário, é a igreja dos pretos, né? E essa Porque relação é enorme, né? é Porque em enorme. vários lugares, em Salvador, Isso. sempre há essa relação. Havia até o nome, né? Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. É isso. E a gente sabe que essa separação, aí muitos pensam, por que foram os pretos que fundaram a Igreja Nossa Senhora do Rosário? Não, é porque eles, na mesma hora, do mesmo jeito que eles queriam, como é que fala? Oh meu Deus, o sincretismo, né? Batizar os negros, puxar os negros para a religião, mas não podia estar no mesmo espaço com ele, do que os senhorzinhos. Então fizeram uma igreja para os negros. Foi por isso que aconteceu. Por isso, E os negros também se apropriavam, de certa maneira, daquela cultura que era colocada, daquela né? E aí, cultura. por isso Ah, que para muita gente Ogum é São Jorge. Então, assim, é isso que dá isso. para cultuar? Então, beleza. São É isso Jorge eu que posso dá. cultuar. Ah, pode cultuar? Então Então tá tá. bom. Então Então, deu nome para cada entidade, como você colocou. É São Jorge, Ogum, Santo Antônio, para a gente é Exu, né? E assim vai e adiante. alguns até se afeiçoavam, de Se certa maneira, né? Pegava afeiçoava. carinho pelo Pegava santo carinho pelo santo, e mas celebrava trabalhando o a santo mente. do jeito dele, né? Trabalhando a mente, o tempo todo trabalhando a mente. Sabia, estava ali com o santo ali, né? Mas, na verdade, cultuando uma religião de matriz Era uma africana. resistência e um jeito É, de tocar a cultura dele. E acabava misturando mesmo. Estava aqui no Brasil, então o isso. Brasil é católico, Então, mas a gente é o nosso catolicismo. O tá. catolicismo negro não é um Tem que se catolicismo. converter, então que A gente se seja. converte e faz do nosso jeito, Faz do nosso jeito. Era assim que né? funcionava, é. Então, é... e Havia, inclusive, várias irmandades. é, Uma das mais famosas é a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que, isso. inclusive, ajudava a comprar alforria, organizavam festas, É. quermesses e tal, e juntava Uhum. uma grana. Bom, vamos, vamos, vamos agora comprar a alforria da Cláudia. Bom, da próxima É, vez vamos comprar a alforria do João. é, Vamos lá, agora vamos liberar o cacalo. Tinha é, isso, porque é. a vida era muito dura, então era Hum, importante que esses negros vivessem em comunidade, né? uhum. Daí surgem as escolas de É samba, daí isso. surgem Aí, diversas manifestações culturais. Aquela exatamente. história de não vamos soltar a mão de ninguém Não vou- já é bem antiga, né? Exatamente. Tá, vamos andar de mãos dadas, né? Que fica mais forte e dá para caminhar melhor. Mas essa alforria que a gente fala é até entre aspas, né? Sim, sim. Que na verdade, né?
Dera, como Cacalo gostava muito de cantar, até veio na mente. Livre do açoite da É senzala, isso. Ele preso na miséria cantava. da favela, não? É. Ele falava, ele gostava de cantar, ele sempre falava nisso, que deram nossa liberdade, mas não nos deram terra, A tal da né? abolição inacabada. Pelo contrário, chegou a É, ter na legislação brasileira a hum, proibição do negro comprar terra, né? e exatamente isso, né? Então, é importante que quando a gente fala hoje de lei de cotas, quando a gente fala hoje de reparação, parece que a gente está querendo demais, Tá. não, mas É é como que a gente ouve o ali. apartheid do negro, É. o negro apartado Uhum, dos espaços de poder, do espaço e de possibilidades econômicas, foi uma hum, política de Estado, isso não foi por acaso. com Então, se foi uma certeza. política de Estado, foi uma política de Estado que nos colocou nessa condição, cabe ao Estado brasileiro Então, buscar reparação. reparação, justamente. É como a política de cotas, a gente também costuma falar muito nisso, né? Inclusive se capacitando eh, as lideranças, os grupos. A gente está envolvido no grupo de articulação. Até recentemente a gente teve lá no Morro do Salgueiro, né? Uma articulação com os outros jongueiros. Então, essa articulação nos vem capacitando até para debater sobre o assunto, né? Porque se você não tiver capacitado, é, se bobear, eles acabam fazendo você acreditar que você está de mimimi. É, E não é até porque a verdade. gente vive hoje Hum, num tempo em que ser. hum, Porque a gente cresceu ali nos anos 80 hum, e a gente viu a sociedade evoluindo. hum. As pessoas tinham vergonha de ser racista, a Exatamente. pessoa tinha vergonha, depois, com um certo tempo, passou a ter vergonha de ser homofóbico. Mas hoje em dia, a gente teve um retrocesso recente em que a Uhum. imbecilidade passou a ser orgulho. Então, assim, há um Exatamente. tempo atrás, a pessoa tinha vergonha de ser racista. Uhum. Nem sempre foi assim, né? A gente vive numa sociedade racista. Mas há um tempo atrás, a gente evoluiu para um momento que Evoluiu. ninguém abriu o microfone para se manifestar como racista. Aham. Hoje em dia, o cara se manifesta como racista e vira deputado federal. E vai para o Exatamente Congresso isso. falar Vai para o bobagem, Congresso falar né? bobagem, Parece que liberaram o né? esgoto para esse Liberar o tipo de esgoto. coisa sair. É. Mas eu queria perguntar uma outra coisa para você. A gente fala de Manuel Congo, de Mariana Crioula. De certa maneira, eles estão Hum. presentes em tudo que a gente está falando aqui. Uhum. A luta de seus descendentes por mais Com cer- dignidade, porque não hum. basta simplesmente você acender uma vela para Manuel Congo e para Mariana Crioula e você Não. não olhar para quem está aqui, para os descendentes dele, como é que a gente Descendente. muda essa situação. Como é que para você é a figura da Mariana Crioula? E a gente falava do Cacau, é claro que para o Aham. Cacau foi difícil. Você fala que ele enfrentava tudo com leveza, Com enfrentava mesmo, com leveza e leveza. com elegância. O Cacau E era com extremamente elegância. elegante, né? Nossa, Com e muita ele. elegância. Mas a gente sabe que para o Cacau não foi fácil É, ser um brasileiro nascido no Vale do Paraíba, um é brasileiro isso. preto nascido no Vale do Paraíba no século XX. Uhum. Mas como é que é para Cláudia ser uma espécie de descendente da Mariana? Como é que é ser mulher? Porque carrega um peso ainda maior. A gente falava, Uhum. não é fácil ser um homem preto no Brasil, mas é mais difícil ainda ser uma mulher preta. Como é que é isso para você e como é que é a referência da Mariana Crioula? Então, eu, assim, dentro da referência da Mariana Crioula, eu não, como mulher, com a referência dela, eu não vejo assim. Ela, mesmo sem conhecê-la, hoje, se eu me comparando com a garra dela, tá? Eu acho que a gente evoluiu bastante. Eu tô falando da minha pessoa, pelo menos do meu jeito de ser, tá? Eu acho que eu estou assim bem evoluída, porque eu luto por aquilo que eu quero. Eu não aceito ser diminuída, tá? Eu acho que ela foi isso. Então, claro, não são todos que pegam ela como referência, mas foi a base para que as mulheres se libertassem, né? Aí a imagem dela está aí, a história dela está aí. Claro que a geração não tomou conhecimento. De repente, se as gerações passadas tivessem tomado conhecimento da Mariana Crioula, ou eu mesma, se eu tivesse tomado conhecimento da existência de Manuel Congo e Mariana Crioula na minha infância, na minha adolescência, eu acho que hoje em dia eu estaria muito mais evoluída do que eu estou hoje. Muito mais ainda. Porque depois que comecei na militância, que eu tomei conhecimento da garra, que eles lutaram tanto, que isso tudo, porque a gente não ouvia falar nem de Zumbi de Palmares na escola, Só se tá? falava da história dos É, brancos, né? é só da Princesa Isabel, Princesa Isabel, Princesa Isabel,
né? Era só que se ouvia falar, e nem nas cartilhas a gente via, né? Nada disso. Para você ter uma ideia, na escola, muitas vezes, né? No dia 13 de maio, aí dava folhas de. Eu nunca mais esqueci isso. Até então, por que que eu nunca mais esqueci? Na verdade, eu havia esquecido, tá? Mas a lembrança veio na militância, né? É, eu lembro muito bem de, de uma folha de papel com um negro no tronco, né? Com as mãos assim, né? E, e a professora, né? Dava um lápis, era lápis, né? Para a gente pintar. E eu nunca mais esqueci, isso me veio na minha cabeça e eu sempre me recordo disso, né? Quer dizer, a princesa Isabel tinha que colorir, tá? E a imagem que estava naquela folha do negro tinha que ser pintado com lápis, lápis de escrever, preto. E a liberdade do preto É, teria vindo da bondade de uma é, princesa branca. é isso aí. Quer dizer, o negro não é dono Sempre, nem da luta dele, exatamente, né? eles É sempre isso que queriam dizer, né? era isso que queriam dizer. É tipo assim, você deve respeito, tá? Ela está acima de você. Se você está aí, você agradeça a ela, tá? Você é menos do que ela, tá? Era essa a informação. E as crianças na inocência, né? Eu como criança na inocência, como eu disse para você de início, né? Tem a diferença entre escravo e escravizado, mas até então essa diferença tem hoje em Na dia. época não. Não. Ninguém falava escravizado, só se falava Nada. escravo. Escravo, Até outro descendente de dia, né? escravo. Até Era outro dia. descendente de escravo. Isso era nítido. Gente, o que está acontecendo hoje em dia? Que as pessoas estão apavoradas? Claro que está uma coisa mais berrante, né? O racismo, o preconceito, a fobia, tudo está mais berrante. Mas é que na época eu acho que já existia. Sim, mas a Só gente que não nem era tão denunciava, não Não, tinha não nem lei tinha que, né? Não denúncia. tinha nada. Não, não tinha denúncia e a gente costumava normalizar. Sim. A gente foi praticamente moldado para aceitar aquela situação. E hoje em dia não está tendo aceitação. É por isso que as coisas parecem que estão mais afloradas, não é porque estão batendo de frente. Sim. Nós estamos batendo de frente. A gente não aceita, como assim como Mariana Crioula se revoltou com a situação, tá? Como ela mesmo disse, morrer se me render nunca. Né? Então essa palavra é muito forte. E você vê isso em É. outras mulheres pretas aqui de Vassouras, outras mulheres Lame... empoderadas na luta? Vejo. Mas o que me chama mais atenção são aquelas que não estão empoderadas. Mais apáticas. Porque é doído, sabe? É doído você ver com tantos exemplos, tantas referências, mas aquela pessoa, eu vejo muitas. Gente, pelo amor de Deus, se você contar no dedo, tá? Em 100 você tira 10 mulheres empoderadas. E aí a gente falava desses tempos Tá? estranhos que a gente vive. É. Há quem pregue publicamente, há mulheres que pregam publicamente a importância de serem submissas. Eu olho, e essas mulheres viram deputadas também. Também. Representam uma série de pessoas que acham isso. E eu acho um absurdo. Um absurdo. Né? Absurdos, absurdos. Tá? E não cabe. Mulher não é menor que o homem. Não, né? não é menor, não tem que existe ganhar nenhum motivo pra menos, isso. né? Não tem que Sim. ganhar menos, até porque é a mulher que coloca o homem no mundo. Então não tem como. Tem gente né? que se elegeu presidente falando isso, né? Que a mulher tinha que ganhar menos. Tinha que ganhar menos, que era inferior. Pois e é. não tem lógica isso. Agora, né? Cláudia, me diz uma outra coisa, assim. Você trabalha no Conselho Tutelar. É claro que você não vai abrir números aqui, eu quero de uma maneira geral. A situação do menor em Vassouras ainda tem uma diferença racial? Eu imagino que sim, imagino que no Brasil inteiro, mas eu queria que você falasse da sua experiência, assim, quando você sai para alguma diligência, quando você sai para algum problema envolvendo menores, a vida ainda é pior para meninos e meninas negros e negras aqui em Vassouras? Claro que sim. Claro que sim. Eu estou conselheira tutelar, mas eu sou locada, concursada, tá? Como cuidadora dentro do abrigo. João, dentro do abrigo,
99% das crianças que estão dentro de um abrigo são negras, tá? São negras. Você pode ir lá e ver. Em diligência, tá? Aí às vezes fala, é falta de cultura, tá? Mas não é. Parece que essa desvantagem que a gente tem, né, com a escravidão é grande, é muito grande. A maioria das diligências, você chega, são pessoas negras, tá, que estão em conflito, que estão necessitando de ajuda, de apoio, né, com demandas, as coisas que vêm acontecendo, não vou falar números, mas os abusos, tá, as negligências. A maior parte das vítimas também crianças Isso. Aí são vocês, crianças pretas. exatamente. Os adolescentes, Muitas a vezes sem partir perspectiva. não tem, não tem. Estão aí, é aquilo que eu falo para você, tá? Eu tive meu pai, né? Mas meu pai, de acordo com a criação dele, para ele, não é uma forma de crítica, mas foi como foi passado para ele, Ele tá? nasceu em O outra papel época, do né? homem, outra época, o papel do homem é alimentar a família. Então bastava, né? Se hoje em dia se eu terminei meus estudos, eu tenho uma faculdade, eu sou pedagoga, né? Eu agradeço a Cacalo, tá? Não desfazendo do meu pai, porque ele cumpriu com a parte dele, sim. E né? era querer muito que ele pensasse diferente da Isso, sociedade que estava em volta dele, né? exatamente, era querer Ele viveu muito, naquela época, o né? mundo dele era Ele aquele. fez a parte dele, né? De acordo com o que ele aprendeu, né? Mas quem me abriu o horizonte, Você quem pode me mais. mostrou que eu posso, foi Cacau, né? E não só comigo, como muitos, você deve saber quantas pessoas ele orientou lá na residência, né? Para poder seguir um caminho. Você pode isso, vai e busca, tá? Foi ele. Então, às vezes nas minhas atuações, em certas diligências, né? Que eu fico, por alguns minutos, eu paro e penso, né? Quando eu vejo os adolescentes assim, sabe, sem um objetivo de vida, sabe, ao mesmo tempo gritando por ajuda, né? Querendo que alguém oriente, e ao mesmo tempo leigo. Aí eu penso logo no Cacalo. Falei, ele precisava de um Cacalo na vida dele. Não tem um Cacalo na família dele. Eu penso logo nisso, porque é a maioria. É a maioria. É como eu disse para você, tá? Eu posso falar com propriedade, porque eu estou no meu segundo mandato, né, como conselheira. Fiz um como suplente, estou no segundo como conselheira. Fora isso, eu estava dentro de um abrigo, tá? Então, eu falo com Você propriedade, conhece de perto o de problema. perto. 99% das crianças que estão dentro do abrigo são negras. Aí por aí você já faz uma base, né? A gente vai encaminhando aqui para o final, e aí é importante você ter colocado isso. Esse podcast a gente vai apresentar em escolas públicas. Uhum, E aí eu vou até olhar para aquela câmera ali para falar para você que está acompanhando a gente. De repente você está na escola aí e você menino, você menina uhum. preto, pardo, da importância desse instrumento, de aproveitar a escola, não é, Cláudio? Aproveitar a De escola. aproveitar a escola, de aproveitar as possibilidades de você entrar depois numa universidade e pensar o que você vai fazer com a vida. Porque há Exatamente. muita gente, o cara que nasce num berço de ouro, o cara que Uhum. nasce numa classe média, que a vida vai empurrar, até quando dá Vai, topada ele vai para você frente. vai para Agora, para a frente. gente é difícil. É difícil, então tem que estudar. Então estude, Tem que porque estudar. tem um dito, e que é verdadeiro, que a casa grande só fica assustada quando vê a senzala estudando. Estudando. Então tem que Então, estudar. é importante É. demais para Uhum. quem nasceu num país desigual como o Brasil, mudar esse jogo. Só vai poder mudar esse jogo pela educação. Então, Exato. estude, busque seu espaço. Tem que buscar. E seja como a Acredite. Cláudia, como o Cacalo, busque o seu espaço, levante o pescoço, não Isso. abaixe a cabeça, Uhum. vai à luta,
para mostrar o seu valor, sabendo que tem que praticamente Tem matar um leão valor. por dia, Todo né? Uma mundo é frase capaz. velha e tal. Tem, não é fácil, não Mas vai ser não vai fácil. ser fácil, Não nunca vai vai ser ser. fácil, mas tem que fazer, Tenha um tá? objetivo, Tem que ter um objetivo, não é? tá? É melhor do que você ficar esperando que alguém faça por você, que não vai fazer, ainda mais sendo preto, tá? Eu costumo dizer aqui que eu costumo buscar por igualdade racial, tá? Mas não sendo desigual, porque a gente comete o mesmo erro, né? Você está buscando por igualdade na medida que você comete um preconceito, não são todos. A palavra não é. A gente está falando da gente, eu deixo bem claro isso. A gente está falando da gente, a gente está falando da nossa história, a gente está falando da nossa Não, desvantagem. claro, a gente está falando A isso. gente É não claro que está existem. diminuindo ninguém, Claro, mas tá? quando a gente fala assim, É. de vez em quando o pessoal fala, mas e os brancos pobres não precisam? Claro, a gente sabe que é difícil ser branco pobre também. Mas a gente tem que ter claro, evidente pra gente, a gente estudou história, a gente olha para o mundo e a gente Exatamente. sabe os problemas que a Os gente existe com problemas que relação ao racismo no existe, Brasil. tá? Não vem querer me dizer que existe os brancos, tem problema social? Tem, mas a gente deixa bem claro, tá? E eu deixo bem claro isso na minha palestra. Gente, é só se conscientizar que o nosso problema é cultural, não é social. Social todos nós temos, né? O nosso problema é cultural. Não venham querer apagar uma parte da história para poder nos acusar, tá? Nos acusar de ter passado por uma escravidão, tá? Isso aí é querer apagar parte da história. Já foi apagada, não foi contada. Que apagada não foi, tá? Ela não foi contada, tá? Está sendo contada agora, né? Então, não venha querer, em pleno século XXI, querer fazer a gente engolir, né? De goela abaixo, né? Que tem que aceitar a desvantagem, tá? Há uma desvantagem, tá? Eu debato muito isso sobre as cotas, muitos não entendem, tá? Mas tem muitos aí que são pobres, que precisam da cota também, não sei o quê. Por que que o Existem para os negro... brancos pobres, existe Tá. a cota para, por exemplo, Existe. alunos de escola pública. Não existe? Só que, assim, até dentro desse problema, entre os pobres, qual é a cor da pobreza no Brasil? Exatamente. Né? Isso. Você falou do abrigo, né? Lá no abrigo de menores infratores. Qual é a cor dos meninos que estão lá? Qual é a cor do sistema prisional brasileiro? Por né? que tá lá? A gente vê como é que a polícia atua quando vai prender um jovem preto, como é Tá que ela... escancarado. Né? E quando atua quando um homem branco de Porsche mata um trabalhador. Exatamente. Tem a muitos gente negros tá aí cheio de morrendo espaço. inocente. Por quê? Pelo fato de ser negro. Negro tem que andar bem vestido. Chegou um ponto de você estar falando para um filho, para um sobrinho, olha onde você vai, tá? Não muda esse jeito de ser esse cabelo seu aí, que tá muito sei quê. Não põe óculos escuros, tá? Eu mesmo, às vezes, falo pro meu filho, quando ele vai viajar, evita de botar óculos escuros, essas coisas todas, para não parecer bandido. Pois é, né? Pois é. E aí, assim, não é só a questão econômica, porque uma vez eu vi a Thaís Araújo falando. O filho da Thaís Araújo com Lázaro Ramos é um menino preto, evidente. E ele, se for um menino branco pobre, não vai ter os problemas que ele tem. Por exemplo, ele não pode correr na rua. Né? Exato. Porque ali ninguém tá vendo a conta bancária dele. Não, ali é um menino tá. preto correndo. Ele não pode ser alvejado pela polícia. É verdade. Isso é a realidade. Quer dizer, né? não é só a questão econômica, como muitos querem dizer. Não é a questão econômica. Tá? O princípio de tudo no Brasil é a questão racial. Racial, tá? É uma cultura que está aí, é um problema cultural da história, é uma história que hoje em dia, né, com a militância que está aí, é que as pessoas estão vendo o quanto prejudicou. O quanto. Então, acho que é muito mais fácil para aquele que não quer entender, né? Achar que estão falando demais, que não sei o quê, que estão de mimimi. Não é isso, tá? E vai acontecer, isso aí a gente vai esbarrar, mas a militância está para isso, tá? Justamente para isso nós estamos sendo capacitados para isso, para enfrentar, para saber como falar, porque é muito mais fácil você... aliás, é muito difícil e a gente foi capacitado para isso. Não tem coisa mais difícil do que você fazer uma pessoa, tá?
Se desconstruir, né? se desconstruir, se ela já está determinada a não entender. Ela está Verdade, determinada para verdade. aquilo, tá? Então você vai falar, O você cara vai coloca uma bater. fake news, você vai, conversa com ele, explica pra ele que não é aquilo, mostra que não é, ele fala, não vou nem ler. Ele está determinado. Ele quer espalhar aquilo, né? Não quer, ele Ele é. quer tá ser racista. Exatamente isso. E a gente esbarra muito com pessoas assim. Então, a gente tem que se capacitar, tá? No dia a dia, tá? Tem que se capacitar mesmo, tem que lutar, tem que se impor. Não digo bater de frente, ficar, nem por causa disso você vai, não quero saber, que não sei o quê, não quero saber de branco na minha vida. Não é isso, Não é isso, claro. não é isso, tá? Você tem que se valorizar. Você Mas tem que buscar o seu espaço, buscar seu espaço. correr atrás do seu espaço, Exatamente. mostrar que você vai fazer a diferença na sociedade. Fazer a diferença. Sou Cláudia, capaz e vou. Eu agradeço demais a sua participação aqui. A gente poderia ficar aqui 3 dias seguidos conversando. Quero agradecer demais a sua Eu que agradeço a atenção. essa conversa esclarecedora. Acho que o espaço aqui é para isso, para a gente falar sobre esses temas, sim, para falar de temas que muitas vezes muita gente quer jogar para debaixo do tapete, né? Não pode. E falando também do nosso otimismo de que no futuro surjam novas Cláudias, novos Cacalos, A e que a gente intenção vá é virando essa. esse jogo. E a gente vai virando esse jogo. A gente está virando. Tá? Mas é como você disse, para isso nossas crianças aí têm que ser trabalhadas, né? Para dar continuidade. Senão, se bobear do jeito que está, né? Pode regredir. Então tem que trabalhar as crianças. Tá? É o nosso futuro. É isso aí. Então, meninada, você que está aí na escola, pegue essa ferramenta. A escola pode transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Só a educação vai melhorar a situação. Exatamente. Tamo junto.